Olá a todos mais uma vez, eu sou o Beng e o vídeo de hoje chama-se DHCP and NAT. E o que é isso? Eu fiz esse vídeo porque eu tenho apreciação em conversas que eu tenho tido com pessoal amigo e outras pessoas que estão envolvidas em tecnologias que as organizações todas hoje precisam de internet. E da mesma maneira que precisam de internet, precisam de um modo fiável e de um modo produtivo de atribuir configurações que permitam aos seus clientes, tanto de uma forma interna, trabalhar, como de uma forma, vamos assim dizer, externa, poder sair à internet e navegar os vários recursos que existem. DHCP ou DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol e é um protocolo que serve para atribuir às máquinas configurações automáticas, tais como endereços de IP, máscara de rede, DNS, Default Gateway, leases e outras configurações que nós vamos ver aqui. Nós temos dois modos básicos de obtenção de endereços IP e eu vou só mostrar-vos aqui na minha máquina. Nós temos, se nós formos vou à minha rede local que está desligada porque estou a usar uma wireless. Se eu for em propriedades IPv4, vocês vão de ver que os computadores normalmente vêm por defeito obter um IP automático. É essa tal configuração que permite que o servidor DHCP funcione. Nós temos uma outra opção que é usar um IP estático, aonde nós havemos de, se a nossa organização tiver 100 computadores, nós havemos de ir um a um e configurar todas essas configurações. Isso é, nós vamos configurar 100 endereços estáticos. Isso é muito bom se você ganha por hora, mas para tentar rentabilizar o nosso trabalho e facilitar o trabalho do pessoal técnico, então a gente usa DHCP. DHCP, só para título de informação, funciona com uma estrutura servidora e uma estrutura cliente. Nesse caso, o servidor pode ser um router, pode ser um servidor que a gente configura DHCP em Windows ou em Linux ou qualquer coisa assim. E os clientes são as máquinas e os dispositivos que hão de receber esses endereços IP. Podem ser computadores, podem ser câmeras, IPs e por aí fora. E esse processo é feito através de quatro processos básicos que na gíria tecnológica, na gíria de rede, chama-se DORA. Isso é o processo, tem um processo de descoberta, que é o discovery, tem um processo de oferta, que é o offer, tem um processo de request, que é o pedido que a máquina faz, e tem um processo de ACK, ou confirmação, acknowledgement, que o servidor depois faz. Portanto, na nossa topologia de hoje, nós temos o nosso famoso GNS3, com uma estrutura basicamente montada. Tenho uma máquina cliente que hoje será Linux. Os aficionados a Windows devem estar a pensar que eu treinei. Não, não treinei ninguém. A minha máquina pessoal usa Windows 7 e eu normalmente mudo. Aconselho a usar Linux também porque é um sistema operativo que podemos customizar como a gente quer e a maior parte das distribuições são livres. Eu estou a usar Ubuntu, já usei Mandriva, já usei SUSE, uso às vezes Mint, que também é um bom sistema operativo. Estou impressionado principalmente com a distribuição em Cinnamon 64, que é simplesmente linda. E depois eu tenho a minha topologia, que será a servidora, que será o meu router, o R1. E depois nós temos uma ligação à internet. Isso aqui é um bônus que eu vou fazer hoje. Porque a gente vai falar de NAT e o mais importante é que o que a gente vai fazer aqui hoje é tudo em linha de comandos. Tenho VirtualBox a rolar, tal como disse, o sistema de distribuição Linux, que é o Ubuntu. E então, sem mais delongas, vamos partir à nossa configuração. O que é que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje é que nós vamos configurar tudo em versão CLI, ou então em linha de comandos, porque esses são conceitos que eu tenho um vídeo que fala sobre CCP, onde eu configurei também NAT em CCP, mas eu penso que
eu particularmente, quando eu faço as minhas configurações em linha CLI, o processo é mais limpo para mim. Portanto, isso é uma questão de preferência. Vocês hão de ver a ferramenta CCP e depois vocês hão de decidir. Mas eu acho, muito particularmente, que para sentir-se a essência das coisas, CLI, aconselho. Ok, eu vou começar o meu router. Aqui vou fazer um start no meu router. Vou clicar duas vezes que é para ter acesso à janela de terminal. Vou observar o processo de boot do meu router ou da imagem que eu tenho. Tal como eu já falei em vídeos anteriores, GNS3 é um simulador e não um emulador de redes, porque ele trabalha com sistemas operativos iOS Cisco reais. Portanto, a simulação é uma simulação, não é uma emulação. Esse router está totalmente limpo e eu posso ver isso se fizer show run. Vocês vão ver que as configurações estão todas limpas. Eu sequer tenho endereços IPs aqui. E eu vou começar a configurar justamente. Aí vou começar por. Não vou mudar o hostname do router, mas vou começar pelas minhas interfaces. Eu tenho. Deixa eu só fazer aqui do show IP interface brief, que é para vocês verem. Eu tenho duas interfaces. Tenho a interface 00, que basicamente eu estou a ligar a minha rede local, e a interface 01, que eu estou a ligar para a internet. Mas se vocês quiserem no GNS3, vocês podem exibir o nome das interfaces. Vocês podem ver aqui, F00 e tenho F01. Ok, acho que assim fica um bocadinho confuso, mas dá para ver as interfaces. Ok, vamos passar a configurar o nosso router. Eu vou começar por dar uma enable secret. Vou dar uma enable secret de Cisco. É insegura, mas é ambiente de laboratório, a gente pode usar, vocês podem usar a quiser. É ambientes produtivos, nem usem isso. Eu raramente uso isso. Depois eu hei de fazer um vídeo e mostrar-vos como é que vocês podem lockdown a vossa infraestrutura toda com AAA. Não são as três A's, as empresas. Mas isso é uma outra coisa de um tracking Cisco chamado segurança. Ok, temos a nossa password. Depois vou configurar a minha line, as minhas lines VTY. E porque eu vou testar depois essas lines, eu vou fazer login. Eu vou dar uma passa a essas lines que se chama Cisco. E então posso começar a configurar as minhas interfaces. Vou interface FA00, vou dar o endereço IP de 192.168.20.1.255, máscara de 24. Ligamos a interface, passamos a interface a seguir, na 0001. IP address, essa é a minha interface que eu uso. Essa é a rede que vai estar ligada à minha rede física que eu tenho em casa. Tenho o endereço que eu hei de dar, o 10.10.40, com máscara igualmente de 24 bits. Deixa-me só escrever ou então salvar essas configurações. E se vocês, eu vou mostrar-vos aqui que a minha máquina Ubuntu não tem configurações nenhumas nesse momento. Vou em Terminal e como isso é Linux, isso não é Windows, o comando chama-se ifconfig. E eu quando lanço esse comando ifconfig, vocês vão ver que eu não tenho IP atribuído nenhum. Eu tenho um endereço aqui, inet6 address. Esse aqui é o endereço IPv6. Link local, identifica-se porque começa sempre com FE80. Mas eu não tenho IP nenhum alocado. Tenho, claro, loopback, que está aqui alocado. Aliás, isso está aqui a dizer que é interface loopback. Mas eu não tenho configuração nenhuma. Se eu tentar um ping agora para 192.168.20.1, que é o meu router, ele há de falhar. Se eu tentar o telnet para 192.168.20.1, ele há de falhar na mesma, porque não existe conexão. Ele não tem configuradas, ele não tem configurações DHCP, não recebeu configurações de endereçamento da nossa rede até agora. É o que a gente vai mudar aqui e é o que eu vou mostrar. Ok, depois de nós termos configurado então os nossos endereços IPs, vamos então começar a configurar o DHCP. E vou sair desse modo de interface e DHCP nós configuramos um comando chamado IPDHCP. Depois nós temos de dar o nome da pool. A pool é o conjunto de endereços que a gente vai colocar.
e nós temos de dar o nome da pool. O nome que eu vou dar aqui esse será rede local. Pode ser qualquer nome, vocês depois decidem. Ok, eu mudo, o modo muda, fica para DHCP config. E eu aqui um dos primeiros comandos que eu lanço é network, que é Newton, a network. É network que é para poder dizer qual é a rede que vai dar os IPs. Então a rede será 192.168.20.0. A rede, meus amigos, não é o endereço IP, mas a rede. Agora, tem uma pequena coisa. Aqui na máscara vocês podem usar, eu penso que vocês podem usar tanto uh, 255, 255, 255.0, ou então vocês podem usar, esse é um dos poucos comandos Cisco, vocês podem usar barra 24 e ele vai assumir, então a vossa rede vai dizer que é 255, 255, 255.0. Ok, não acabou. E eu aconselho a usarem o ponto de interrogação como ajuda nesse tipo de comandos, porque esse comando é extenso, tem muitas opções e nós podemos esquecer de alguma coisa. Então, para não termos de esquecer, nós vemos as opções todas. Ok, eu já lancei o comando network, que é o comando que está aqui. Eu vou lançar um outro comando que se chama default router. Isso será o gateway, é 192, será o endereço do próprio router, 21. Ok. Hostname, nós podemos meter um hostname se tivermos resolução do hostname. Ou então CR, que significa Character Return. Quer dizer que o nosso comando, nós podemos lançar o comando aí, o comando terminou. Depois nós temos DNS Server, que será o próprio router igualmente. Depois nós temos um comando chamado lease, que é o tempo, basicamente, que há de nos emprestar esse IP. E se eu fizer ponto de interrogação no lease, vocês podem ver, tem dias e tem infinito. Infinito, esse endereço será dado permanentemente a um computador, a um dispositivo, mas eu não aconselho. Normalmente eu dou 8 dias, e se fizermos novamente ponto de interrogação, vocês podem ver que eu posso especificar horas, ou então eu posso acabar o meu comando aqui, eu digo 8 dias e acabou. Nesse momento, a nossa máquina já pode ter endereço IP, mas existe uma outra coisa que eu quero dizer aqui, é que normalmente nas organizações existem máquinas, existem elementos da infraestrutura que, por uma questão técnica e uma questão até de segurança, não tem de ter IPs dinâmicos, tem de ter IPs estáticos, são servidores, impressoras, vamos assim dizer. As impressoras, as pessoas imprimem sempre, as pessoas têm de saber qual é o IP, e o IP não tem de mudar sempre. Então, quando faz isso, a gente vou sair desse modo, a gente tem um comando que se chama IP DHCP excluded addresses, que é para a gente poder excluir endereços do processo DHCP, e ele diz assim, low IP address, quer dizer que o IP que eu quero começar, eu vou dizer do 192.168.20.2, depois espaço, qual é o the high IP address, aonde é que eu quero terminar, até o 192.168.20, vamos dizer aqui, 40, e vocês veem character return, que o comando acabou. O que eu disse aqui? Eu disse que eu vou excluir do processo de DHCP, quer dizer, não serão atribuídos dinamicamente os IPs que vão de 192.168.22 até 192.168.20.40. O que quer dizer que esses IPs, qualquer pessoa o meu pessoal técnico, eu posso configurar, eu como administrador da rede, posso configurar de forma objetiva esses IPs aos meus servidores, posso reservar para os meus servidores, as minhas impressoras, as minhas câmaras IPs e outros dispositivos que eu achar que têm de ter IPs estáticos. Portanto, o processo é esse. Eu se for, e aqui, nós vamos assim dizer, vou salvar minhas configurações, e aqui, possivelmente, vamos lá em Ubuntu, a nossa máquina já tem conexão, e eu vejo que ela tem conexão por causa desse bonequinho que está aqui, mas eu vou fazer um comando, o mesmo comando chamado ifconfig, e a ifconfig vai dizer que ela recebeu o IP2. Recebeu o IP2 por quê? Porque o processo subiu antes de eu dizer que aqueles IPs estavam excluídos. Mas existe um comando em
Linux que eu faço, que eu tive aqui já, exato, sudo DHCP client R, e o que ele vai me fazer é um release. Se vocês olharem aqui em cima, o que ele vai fazer basicamente é um. Tenho de meter a minha password, vão me perdoar. Ok? E se vocês olharem, o que ele vai fazer é um release. Isso equivale ao DHCP ipconfig release em Windows. O que ele vai fazer é tirar aquele IP. E quando eu faço DHCP client novamente, o ficheiro existe. Vamos lá ver. Só um instante aqui. ifconfig. Continuamos com o mesmo IP. Ok, eu penso que tenho a infraestrutura agora a rolar de forma mais objetiva. O que tinha acontecido é que eu fiz uma pequena confusão aqui nos comandos. O comando que eu lancei, a sintaxe não estava correta. O comando certo seria esse que está aqui, sudo DHCP client, depois ether 0, e eu tinha de fazer R, que é para ele fazer o release do endereço IP. Eu tinha lançado simplesmente sudo DHCP client, depois "-r". Portanto, não percebeu. E para poder levantar o processo de HCP, ele fez o release. Para fazer o renew, fazemos simplesmente sudo DHCP client @0. E o que vai acontecer é que ele largou o IP antigo, o 2 que tinha, porque o 2 a gente reservou, a gente começa a reservar do 2 ao 40, e ele vai ter de pegar um IP que começa no range de 41, 42 e essas coisas assim. Se eu fazer ifconfig, vocês vão ver que eventualmente é o IP que ele tem. E isso eu não estou aqui só para demonstrar isso. Eu vou até as minhas conexões, vou editar as minhas conexões. Eu vou mostrar-vos que eu tenho tudo configurado para conexões automáticas. IPv4, e eu tenho aí automático DHCP. Portanto, não coloquei aqui IP estático nenhum. Portanto, isso está a funcionar. Ok, nesse momento nós já podemos pingar o nosso router, eventualmente, 192.168.20.1. Sure thing, o nosso router pinga, a nossa máquina tem conexão, já tem configurações de HCP. E aqui em Linux vocês têm de fazer Ctrl+C, que é para aparecer ping, porque senão ele continua interminantemente. Eu posso fazer telnet 192.168.20.1. Vai pedir uma password, vou dar a password de Cisco, faço ENA, pede uma password de Cisco novamente. Posso fazer show run e eu estou no meu router. Ok. Até aqui está tudo a funcionar como a gente quer. O que é que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que eu vou tentar mostrar-vos como é que a gente conecta essa configuração. Porque se vocês forem para aqui, se eu for para a internet, é Mozilla Firefox, a informação que vos vai dar é que eu não tenho ligação à internet nesse momento. Eu posso lançar aqui, por exemplo, google.com e ele não vai a google.com, simplesmente porque ele não tem um processo que o faça sair. Além do mais, está a usar endereços 1918, request for comment 1918, que são os endereços internos, não é? Private IP addresses, endereços IPs privados. Ok? O que é que eu vou fazer? Já que eu tenho conexão ao meu router, eu vou então começar a configurar DHCP nesse router, que é para termos o processo e termos as nossas máquinas a sair para a internet. E NAT, o que é que NAT vai fazer? Network Address Translation é o que significa NAT. E NAT basicamente faz uma conversão dos nossos endereços privados que a gente usa para endereços públicos que podem ser usados para a internet. E como é que a gente começa a configurar NAT? Existem várias formas de se configurar NAT, mas uma das formas que eu normalmente utilizo, uma das técnicas que eu utilizo, é primeiro ir às interfaces, vou dizer assim, interface FA 0 e vou dizer IPNAT inside, o que quer dizer que essa será a minha interface que está na parte interna, NAT, e faço Enter. Quando a gente faz Enter, há uma interface virtual que sobe também, eu vou mostrar-vos isso. E depois eu posso ir, esse é o meu telefone, vamos desculpar. eu depois vou para outra interface, FA0/1,
E eu vou dizer IP NAT, como não podia deixar de ser outside. Quando eu fizer do show IP Interface Brief, vocês vão ver que eu tenho uma nova interface, que é uma interface que se chama NV0. Isso aqui é uma interface virtual só para ter de identificar o processo de NAT. Ok. Uma vez dado o nome das nossas interfaces, o próximo passo é criar uma lista de acesso. Uma lista de acesso que vai identificar quais são os computadores, quais são os endereços que serão afetados por NAT. Então, o que eu vou fazer é sair do modo de interface e fazer IP access list. E essa access list é uma access list standard. Posso dar número de 1. Vou dizer permit. Ok, access list 1. Ok. IP access list. Access list 1. Permit. O que acontece é que quando fiz IP access list, eu ia usar aquelas access lists que eu posso dar nomes e tudo mais. Eu quero usar as standards por defeito. Vem. Access list 1, permit, primeira access list. Agora depois eu tenho de colocar os endereços, que é de 192.68 à rede.20.0. Ponto de interrogação. Qual é a minha wildcard bit? Wildcard bit, isso é um conceito enorme. Vamos dizer 0.0. Eu só tenho a dizer-vos que vocês têm de pensar a wildcard bit como se fosse uma marcha de subrede ao contrário. E o que é que ela faz? Aqui onde tem 0, ela identifica que esses números têm de coincidir. Na primeira posição tem de coincidir. Nós temos 0 também. Tem de ser infalivelmente 192. Na segunda, 168. Temos 0 também aqui, quer dizer que tem de ser 168. Se aqui fosse 169, não vai aceitar. Aqui temos 20, ele está a dizer que tem de ser 20. E aqui temos 255. 255 ele quer dizer que não importa o que é. Então, o que vai acontecer é que só os computadores que têm esses endereços IPs é que serão afetados pelo processo de NAT. Nós depois podemos fazer ponto de interrogação, podemos fazer log, mas normalmente eu não faço log, eu faço simplesmente um enter e character return. Tenho as minhas interfaces renomeadas, já tenho a minha lista de acesso. Agora o que eu tenho de fazer é criar o próprio processo NAT. E eventualmente não, infalivelmente, vamos fazer uma coisa que eu vou fazer agora, senão eu vou me esquecer. Eu vou dizer, eu tenho de dar uma rota estática, porque os pacotes quando chegarem ao meu router 192.168.21, se forem para o site Google, por exemplo, 888 e tudo mais, o router não vai saber aonde mandar. Então eu tenho de criar uma rota estática, dizer que todo o pacote que você não sabe onde mandar, você manda para o meu router local aqui de casa. E eu faço isso por uma rota estática, IP route. Vou dizer IP route. Depois eu vou dizer, esse é default, 0.0.0, 0.0.0. Acho que está certo. E eu vou mandar para o endereço 192 não, 10.10.10.1, que é o meu router que eu tenho aqui em casa. Ok, tenho criado o meu processo de roteamento, a minha default route. Se eu fizer do show IP route, o que vai acontecer é que eu tenho aqui esse com um asterisco, quer dizer que é uma rota por defeito. E eu então posso criar o meu processo NAT agora. Eu vou dizer assim, IP NAT. Esse processo é extenso. É extenso e eu aconselho vocês a usarem o ponto de interrogação. Eu quero fazer NAT. O que eu estou a dizer basicamente IP NAT. Eu quero fazer NAT. E ele diz, ok, queres fazer NAT a partir de onde? Eu vou dizer, a partir da rede de dentro. E ele diz, ok, e qual é a fonte de source? A source são os endereços. E eu tenho uma lista, se vocês lembram, eu criei uma lista, uma lista de acesso. E eu vou lhe dizer aqui que eu vou tirar da lista 1. E depois ele vai dizer, e onde é que você quer mandar esses endereços? Qual é a interface que vai poder fazer de sair até a internet? E eu vou dizer que a interface FA,
vou dizer interface Fast Ethernet 0/1. Agora, tem uma coisa que vocês podem acabar aqui, mas se vocês acabarem aqui só um endereço é que poderá sair. Nós sabemos que NAT tem um processo chamado overload. Overload significa que é NAT compat. NAT e Port Address Translation, que permite sair muita gente. E fazemos Enter. E o nosso processo de NAT está concluído. Ok? Vou rever o comando. Eu disse IP NAT. Quero fazer NAT a partir da rede interna, a partir da minha fonte de endereços, que é a lista 1, e eu quero mandar esses endereços da lista 1, que são internos, para a interface Fast Ethernet 01, que é externa, que tem conexão à internet, e por favor, faz um overload. E por favor, faça sair muita gente. Ok, vou escrever as minhas configurações. Ok, e agora, deixa só, a partir do meu router, vou fazer um ping para 10.10.10.1. Esse é o meu router interno aqui de casa e ele sai. Deixa-me tentar fazer também um ping para um servidor que eu gosto muito, DNS Cisco, aliás, Google, que serve para testes, e sai. Agora, a nossa grande questão é vir a nossa máquina Ubuntu. O nosso grande teste, o teste final. Viemos para a máquina Ubuntu, clicamos em internet, Firefox, pam, 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 pam. Vamos lá ver se a mágica acontece. Looking up. Uhum. Vamos lá ver. Esperar um bocadinho. Vou aqui na minha. Vou buscar uma janela terminal. E eu vou fazer ping. Eu estou a fazer ping da minha máquina em Ubuntu 8.8. E conforme vocês podem ver, eu consigo pingar. Eu consigo pingar para a internet, para servidores que estão na internet. Deixa eu tentar fazer um trace route para 8.8.8.8. Trace route. Ok. Eu tenho de instalar aqui um package na minha máquina Ubuntu que é para poder ter trace route. Ok, eu penso que vamos só tentar aqui fazer mais uma vez. Vou renovar esse processo. Vou tirar o meu IP sudo dhclient @0. Vou fazer um release. Ter a minha password. Em Linux é assim mesmo. Você é que tem de fazer o troubleshooting todo. Ninguém vai fazer por você. Portanto, ok. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Fiz o release, agora eu vou fazer o renew. Isso equivale a um renew. Uhum. Ok, vou fazer um ifconfig para ver as configurações que ele tem. Continua com o mesmo IP. Ok, vamos lá tentar novamente. Google.com. E parece que nesse caso nós não temos conexão. Eu vou fazer o troubleshooting disso, mas o que nós falamos aqui é o que está a valer, porque esses são os passos todos que a gente precisa, que é para poder fazer para a gente ter internet a partir do GNS13 conectado às nossas máquinas do VirtualBox. Eu posso aqui tentar fazer uma coisa, deixa eu só pegar aqui um comando que eu lancei e vou mudar esse comando. E esse comando será. Vou chamar esse comando do show run. E eu vou pedir simplesmente a seção IP route. Ok. Vou pegar esse processo
Vou meter-lhe aqui embaixo. Vou dizer no e vou dizer IP route 0.0.0.0, e eu vou dizer que ele vai, ao invés de mandar para o endereço, ele pode mandar para uma interface. Nope. Interface ou fast? Fast Ethernet 0/1, que é a minha interface que vai para a internet. Ok. Vamos lá tentar mais uma vez. E nós não temos conexão. Mas o que eu podia fazer aqui também, às vezes, e isso funciona, é que eu dava-lhe o endereço DNS, porque ele não consegue sair. Ok, agora penso que o processo está a rolar. Era aquilo que eu vos estava a dizer. Eu mudei aquela diretiva de endereços IPs. Às vezes nas minhas imagens acontece isso. De endereços IPs para aliás, no router, na minha rota estática do endereço IP, mudei para a interface e ele fez. E eu tenho conexão à internet a partir da minha máquina virtual. Se eu fizer, por exemplo, tenho google.ru, posso fazer yahoo.com e eu posso ver que eu tenho internet, eu consigo sair e tudo mais. Portanto, espero que esse vídeo tenha sido informativo para todos vocês. Foi um grande prazer fazer esse vídeo porque eu tive de fazer troubleshooting em tempo real. E então, até a próxima oportunidade. Obrigado a todos.